Nós temos um pedaço da história de Israel, um fato muito interessante, onde Davi termina, vocês acabaram de ler comigo, uma reforma no Palácio Real, aqui em 1 Crônicas 15. E quando Davi termina esta reforma, esta grande obra, após a reforma concluída, Davi percebe que por mais que parecesse estar completa ou finalizada a obra, ainda faltava algo que era muito especial e era extremamente necessário no Palácio Real. Davi sabia que por melhor e mais bonita que a obra estivesse pronta, Davi sabia que faltava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança era necessária para estar em Jerusalém. Se eu tivesse que fazer duas perguntas nesta noite, eu faria. E seria, por que Davi queria ou fazia tanta questão de ter a Arca da Aliança em Jerusalém? A obra já estava feita, já estava tudo muito bem feito. Davi era um rei caprichoso, gostava das coisas muito bem organizadas. E também porque Davi queria arcas da aliança lá em Israel? Será que seria simplesmente porque a arca representava a presença de Deus? Seria apenas por esses dois motivos? Muitas pessoas pensam que eram apenas por esses dois motivos. Primeiro, porque a Arca da Aliança representava Deus. E também porque a arca era uma promessa de Deus no meio de Israel. Só que a grande questão disso é que Davi sabia, queridos, que dentro da arca haviam três elementos. Haviam três elementos dentro da Arca da Aliança. E esses elementos que haviam dentro da Arca da Aliança, eles eram primordiais para não só Davi, mas para você que está aqui hoje, para nós que nos identificamos como cristãos evangélicos, para nós que um dia aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. Esses três elementos que estavam dentro da Arca da Aliança, que Deus outrora mandou Moisés construir, esta arca que era revestida de ouro, com dois querubins acima dela, que tinha que ser transportada por 4 homens, e esses homens não podiam ser qualquer pessoa, eram sacerdotes. E esta arca tinha dentro dela 3 elementos. E o que a gente precisa entender nesta noite é que o que fez Davi trazer esta arca, buscar essa arca de volta para Jerusalém, eram exatamente estes 3 elementos. Não eram os querubins que estavam acima, não é porque a arca era toda forrada de ouro, não era pela beleza estética, sabe? Não era por isso, mas era pelos elementos que estavam dentro da arca. E quando você estuda sobre isto, você vai ver que dentro da arca, você tinha dentro dela as tábuas da lei. Por isso você precisa entender que o primeiro elemento que Davi estava preocupado em ter dentro dela, ela exatamente direção. A arca, ela dava direção para onde você deveria ir. Dentro da arca havia direção, e a direção de Deus não era uma direção humana, era uma direção de Deus. Olha o que diz aí Josué 3, versículo 4, está escrito assim: tenham cuidado de ficar 1 quilômetro atrás dela, está se referindo à arca. Não se aproxime demais, assim vocês saberão por onde ir. Observe esta ordem de Deus em relação à arca. Deus diz, olha, tenham cuidado de ficar 1 quilômetro de distância da arca. Quando a arca estiver sendo conduzida, não fiquem perto, isso é o povo, não podia ficar perto. Vocês vão ficar 1 quilômetro dela.
E talvez você pergunte, por que 1 quilômetro da arca? Por que essa distância é tão grande? Alguns rabinos, alguns estudiosos judeus, eles diziam o seguinte, que a Arca da Aliança, quando estava sendo conduzida pelos 4 sacerdotes, eles caminhavam com ela, e quando chegava a determinado momento, quando Deus queria dar direção, seja para a esquerda, seja para a direita, a arca, aparentemente sozinha, ela se inclinava, ela tombava para a esquerda e às vezes ela tombava para a direita. Quando a arca fazia isto, os sacerdotes que estavam conduzindo a arca sabiam que Deus estava mudando a direção, que Deus estava dizendo, olha, é por aqui que vocês precisam ir. E automaticamente, o povo que estava olhando para os sacerdotes lá na frente, conduzindo a arca, sabia que tinha ir na direção em que a arca se inclinava, seja para a esquerda, seja para a direita. Então a arca, ela não podia ser conduzida simplesmente pelos sacerdotes e eles levassem a arca para onde eles quisessem, não. Era a arca que dava direção, ou melhor, dentro da arca, o primeiro elemento que nós temos dentro da arca eram as tábuas da lei. Era a palavra de Deus. Então entenda, o que dá direção para mim e para a sua e para a nossa vida? É a palavra de Deus. As tábuas da lei estavam lá dentro. E por isso, quando a arca inclinava para um lado ou para o outro, os sacerdotes sabiam que eles tinham que ir não para onde eles quisessem, mas para onde a arca estava apontando. Assim somos nós. Quando Davi, ele tem a preocupação de ter a arca lá em Jerusalém, é porque ele sabia de uma coisa, que dentro da arca tinha a palavra, tinha as tábuas da lei, e é a palavra de Deus que dá direção para nós. Então, se você quer saber, pastor, para onde eu devo ir diante de uma decisão que eu tenho que tomar na minha vida, olhe para a palavra. O que a Bíblia te orienta? Ela manda você virar à direita ou à esquerda, seguir em frente ou parar. É a palavra de Deus, queridos, que nos dá direção. O povo, ele não podia se aproximar. O povo tinha que manter uma distância, para que eles não criassem uma expectativa, para que eles não ficassem curiosos de querer ver o que tinha dentro da arca. Por isso tinha que haver essa distância. Era para saber, olha, quando a arca se inclinar, seja para a esquerda, seja para a direita, quando os sacerdotes mudarem de direção, então nós vamos segui-los, porque sabemos que é Deus que está dando a direção. Davi também queria essa direção na vida dele. Por isso a arca era tão importante, porque ele sabia que dentro da arca tinha algo que dava direção. E entenda uma coisa, dentro da igreja, que é a arca de Deus, tem algo que dá direção para a sua vida, e é a palavra, e nós não abrimos mão da palavra. É a palavra que diz para onde e por onde você deve ir. É a palavra que diz se você para, se você prossegue. É a palavra que diz se você tem que continuar a sua jornada ou como você deve fazer. E Davi sabia disso. Então o primeiro elemento que dava, sabe, que Davi estava querendo saber, queria para a vida dele, era o elemento da direção, era a palavra. Então, são 3 elementos que haviam dentro da arca. O primeiro elemento era a direção de Deus. Coisa boa, irmãos, é quando nós seguimos a direção de Deus, é quando nós obedecemos a Deus e não seguimos os nossos próprios rumos. Como é triste quando a gente vê pessoas que querem seguir o seu próprio caminho, porque acha que não precisa de opinião de ninguém, que não precisa de palavra do Senhor, que não precisa de que ninguém venha orientá-lo, porque ele é o dono do nariz dele ou dela, e ele sabe muito bem o que fazer da vida. Quantas pessoas estão quebrando a cara, queridos, porque
querem tomar a sua própria direção de vida, querem andar pelos seus próprios pés, querem fazer segundo a sua própria vontade. Davi era muito sábio, por isso que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus, porque Davi, ele não queria tomar decisões precipitadas, ele não queria andar segundo a sua vontade. A arca era importante para Davi, porque ele sabia que dentro da arca tinha direção, e essa direção, ela era a direção de Deus. Como é bom, irmãos, quando você segue a direção de Deus, sabe, quando você está sendo orientada por Deus, quando o que você está fazendo é Deus que está te ensinando, está te orientando, e quando você faz qualquer coisa que seja na direção de Deus, tenha certeza de uma coisa: você não vai se arrepender, você não vai errar o caminho, você não vai terminar a sua jornada de uma forma ruim, porque quem tem direção de Deus sempre dá certo no final. E quem não tem a direção de Deus, infelizmente, não consegue ter bons resultados. Davi sabia disso. Dentro da arca tinha 3 elementos. O primeiro elemento era a direção de Deus. Faça igual Davi nesta noite. Sabe, busca a direção de Deus para a sua vida. Busca aquilo que a palavra de Deus está ensinando para você, aquilo que está te orientando. Por mais difícil que no momento pareça ser, olha, mas é tão difícil seguir a Bíblia, mas é a direção de Deus. Faça isso, porque se você fizer isto, tenha certeza, o que você fizer dentro da palavra, na direção de Deus, vai dar certo. Deus sabe o que é melhor para você. Deus conhece a sua vida, Deus conhece todos os teus caminhos, e Ele sabe muito bem aonde você precisa chegar. O segundo elemento que havia dentro da arca, e é muito interessante, o elemento era a vara de Arão. Talvez seja estranho para algumas pessoas. O que era a vara de Arão? O que representava a vara de Arão? A vara de Arão representava poder e autoridade. Estava dentro da arca. Vamos dar uma olhadinha aqui em Números. Olha o que eu coloquei. Números 17, versículos 7 a 8. Eu vou explicar para você. E diz assim: e Moisés depositou as varas. Está no slide, tá? Se você quiser ler. Depositou as varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, no dia seguinte que Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi brotara, produzira gomos, rebentara em flores, e deram amêndoas maduras. Havia no meio do povo de Israel algumas brigas, sabe? Algumas murmurações, e as pessoas estavam se degladiando entre si. Havia um tumulto, e Deus resolve uma maneira de acabar com isto. O que é que Deus faz? Deus pega cada líder das tribos de Israel, que eram 12 tribos, e eles disseram: olha, vocês vão pegar, cada um de vocês, líder, vocês vão trazer uma vara, um pedaço de madeira, e vou colocar elas em pé na tenda. Vou colocar na tenda do Senhor, cada um de vocês, mas vocês vão escrever o nome do líder da tribo. E cada um deles fizeram. E Deus falou: olha, aquele que for colocar a vara da tribo de Levi, escreva lá Arão, porque Arão era da tribo de Levi, que era sacerdote. Escreva. Então cada um deles colocaram ali o nome naquelas varas, escreveram os seus nomes e colocaram-os em pé de frente da tenda do Senhor. Quando foi no outro dia que eles foram lá, todas as varas que estavam lá estavam secas, do mesmo jeito. Apenas a vara que estava escrito Arão, que era o líder da tribo de Levi, está nessas condições que eu acabei de citar para vocês. Ela brotou gomos, era arrebentada, tinha flores e deram amêndoas maduras. Observe que coisa maravilhosa. O que significa isto? Significa que Deus consegue produzir vida onde não há vida. Deus consegue fazer com que algo que aparentemente não tem sentido passe a ter sentido. Davi sabia, irmãos, que para servir ao Senhor era necessário poder
autoridade, a autoridade espiritual. Por isso a vara de Arão, ela tem um simbolismo. A partir do momento que ela despontou das demais, que foi a única que produziu flores, a única que produziu frutos, amêndoas maduras, significa que naquela vara representava poder e autoridade espiritual. Deus estava dizendo: olha, respeitem, a partir de agora eu não quero mais contenda entre tribos, porque vocês vão lembrar da vara de Arão, que eu sou aquele que produzo vida, eu sou aquele que tem o poder e a autoridade, e sei a quem dá poder e autoridade. Então, queridos, Davi sabia, sabe, que dentro da arca havia a vara de Arão, que significava poder e autoridade. E este poder e autoridade era um sinal de que Deus tinha todas as condições de mudar, sabe, de fazer com que as coisas, por piores que estivessem, mas aonde estivesse a vara de Arão, haveria o mover de Deus, haveria poder do Senhor, autoridade espiritual. O que muitas vezes nós precisamos para a nossa vida. Muita gente fica correndo atrás de tantas coisas e falta o que é principal às vezes para nós, que é poder e autoridade. Poder e autoridade é espiritual, o que falta muitas vezes em nós. E Davi queria isso para a vida dele. Não adiantava ele ser um rei humanamente poderoso, com um exército poderoso, mas espiritualmente ele ser um frágil, um fraco. Não adianta, irmãos, você ter força física e não ter força espiritual. Não adianta você ser uma pessoa que tem autoridade humana, mas não tem autoridade espiritual. Porque a autoridade humana você pode ter onde você está. De repente você está numa posição que você tem autoridade humana delegada a você. Isso é muito bom. Mas você quer saber o que é melhor ainda? É quando você tem autoridade espiritual. Como é bom quando você é revestido de autoridade espiritual, quando você sabe que você está num lugar, que Deus te colocou em algum lugar, e você está ali revestido da presença dele, que Satanás não tem como tocar em você, que você tem autoridade espiritual em nome de Jesus, para mandar ele sair, para orar por pessoas, sabe? Para orar por pessoas e elas serem curadas, restauradas, libertas. Como é bom quando Deus te dá autoridade espiritual para que o reino de Deus seja estabelecido aonde você está. A autoridade humana não faz isso, porque trata com coisas humanas. Mas a gente precisa entender que nós somos não só humanos, mas também somos seres espirituais. Você não é só feito de apenas carne e osso, cartilagens, músculos, veias e por aí vai, células. Você também é um ser espiritual. E como ser espiritual, a gente precisa de poder e autoridade em nome de Jesus. Sabe, para que as coisas comecem a tomar um formato diferente. E Davi sabia que dentro da arca havia esse segundo elemento, que era a vara de Arão, que simbolizava poder e autoridade espiritual. Sabe, é você chegar num lugar que está seco, sem vida, igual aquelas varas que estavam lá. Mas quando você chega neste lugar e Deus te dá esse poder e esta autoridade, quando você chega, você vai perceber que as coisas em sua volta vai começar a mudar. Onde não tinha frutos, vai começar a florescer, vai começar a ter frutos. Onde não tinha vida, passa a ter vida. E é por isso que Davi fez questão de preparar uma tenda, e a Bíblia identifica como uma tenda especial para receber a Arca da Aliança, porque havia este segundo elemento dentro dela, que era a vara de Arão, simbolizando poder e simbolizando autoridade espiritual. O terceiro elemento que Davi, sabe, que tem dentro da arca, que Davi queria para a sua vida, era exatamente provisão. Havia provisão dentro da arca. E esta provisão, irmãos, era o maná. O maná que floresceu no deserto. Olha o que é que diz aqui, Hebreus 9, versículo 4. Na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha brotado
e as tábuas do pacto. Então você percebe que aqui nós temos três elementos. A Bíblia fala sobre as tábuas, no final do versículo 9 de Hebreus, no final do versículo 4 de Hebreus 9, você tem a vara de Arão, que era a autoridade, mas no início do versículo 4 você vê que diz que tinha um vaso de ouro que continha o maná. E esse maná foi quando Deus supriu o povo no deserto. O maná foi aquela semente de uma forma maravilhosa, brotou no deserto, e eles não sabiam o que era aquilo. Eles não sabiam. Tem gente que eu já vi muitas pessoas até pregando assim, que Deus fez chover pão do céu. Não foi isso não, tá, irmão? Isso não existiu. Mas o que aconteceu? Quando os judeus olharam pela manhã, o deserto, ali onde eles estavam acampados, estavam branquinhos de uma semente branquinha. O que aconteceu? É o seguinte, que essa semente, ela estava envolta ao orvalho, porque não chovia no deserto, mas como era muito frio à noite, de manhã o sol, o deserto estava coberto de orvalho. E essas sementes, que alguns dizem que ela é como se fosse uma semente de coentro, bem pequena, essa semente, ela estava coberta com o orvalho. E quando o sol começava a chegar pela manhã, aquela semente, ela estourava. E quando ela estourava, ela ficava como se fosse uma pipoca, igual uma pipoca. O que eles faziam? Eles pegavam aquela semente já em forma de uma pipoca, eles moíam e faziam o bolo. E diz a palavra que o bolo tinha gosto de erva doce com mel. Eles faziam bolo, faziam pães. Olha que coisa boa. E isso foi algo tão maravilhoso que alimentou o povo no deserto, que Deus mandou guardar dentro da arca como sinal de provisão, para que o povo nunca esquecesse que no meio do deserto Deus fez o maná cair, Deus supriu, Deus trouxe provisão. Maná é símbolo, irmãos, do socorro de Deus, da provisão do alimento do Senhor. E por isso ter a arca da aliança em Israel era uma forma de saber que Deus, estava provendo ali Israel, que Deus era aquele que iria suprir Israel, que Deus era aquele que estaria presente nos momentos de necessidade. Assim Ele faz com a gente. Deus é este que no momento certo, quando a situação está muito ruim para nós, Deus faz o maná brotar de alguma forma. Quantos de nós que estamos aqui, irmãos, já recebemos essa provisão de Deus? Quantos de nós que estamos aqui não sabemos o que fazer, como pagar uma conta, como ir ao mercado, como resolver determinada coisa, e de repente, quando a gente nem imagina, a provisão de Deus chega, a provisão de Deus chega na nossa vida, a gente fica tentando entender como isto aconteceu, e Deus, a gente vê que é o suprimento, é a provisão. Por isso Davi queria a arca da aliança lá em Israel, porque ele sabia que o terceiro elemento era a provisão de Deus. Ele sabia que era o recurso, que era o socorro de Deus, estava lá dentro, o maná estava lá dentro. Davi sabia disso. E Davi queria isto para a vida dele. Davi sabia, irmãos, da sua capacidade de produzir. Davi sabia que ele tinha condições de gerar recursos de várias formas para o povo. No entanto, Davi reconhece que era do Senhor que vinha toda a provisão. Davi sabia que era Deus. Quando a gente não tem mais para onde correr, para onde ir, o que fazer da vida, Deus então é aquele que nos surpreende. Por isso que ele diz aqui no Salmo de número 112, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo de número 112, e olha que coisa maravilhosa que diz aqui o salmista, no Salmo de número 112, a gente vai ler apenas 3 versículos, que é o versículo 1 até o versículo 3. Olha o que Davi diz assim, que diz a palavra do Senhor: louvado seja o Senhor, como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer aos seus mandamentos. Seus filhos serão bem-sucedidos em toda a terra. Uma geração inteira de justos será abençoada.
Em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Olha o que esse grande homem de Deus está dizendo. Que Deus é este, irmãos, que você pode morrer, sabe, pode não existir mais, mas a sua geração, porque você é fiel ao Senhor, e Deus vai ser fiel com a sua família, Deus vai suprir, enquanto nós formos fiéis ao Senhor, Deus será fiel a gente. Deus é este que supre. Ele diz: em sua casa haverá riqueza e prosperidade, e suas boas ações permanecerão para sempre. Deus está dizendo: olha, aquilo que eu vou fazer para você não vai cessar, a torneira não vai se fechar. As minhas provisões estarão direcionadas para a sua vida. Por isso Davi queria tanto a arca da aliança lá em Jerusalém. Ele manda construir aquela tenda, porque ele sabia que o terceiro elemento, sabe, que faz com que a gente seja abençoado. Todo cristão precisa desse terceiro elemento também. Para quem serve a Deus, não pode deixar de ter esse terceiro elemento, que é a provisão de Deus. Sabe que nesta noite, em nome de Jesus, a provisão de Deus venha sobre a sua vida. Talvez haja alguém aqui precisando de um recurso do Senhor. Está passando uma dificuldade, está passando, conforme nós evangélicos usamos essa linguagem evangeliquez, na moenda. Como é difícil, como é difícil a gente passar por momentos assim de dor, onde as coisas não acontecem, mas Deus é este que não deixa de nos suprir. A provisão de Deus, ela não cessa para quem está diante da direção do Senhor. A provisão de Deus é maravilhosa. Então, em nome de Jesus, queridos, é a palavra que eu deixo para os irmãos. É a palavra que eu deixo para vocês. Vamos fazer igual Davi. Que a gente tem o primeiro elemento na nossa vida, sabe, que é a direção de Deus. Davi queria a direção de Deus na sua vida. Ele não queria ser um rei, igual muitos reis de Israel já foram, que tomaram decisões sem consultar o Senhor. Ele queria direção. Que você faça isso. Olha, Deus, me dá direção. O que eu faço? Por onde eu vou? Aonde a tua arca me inclina, que é a palavra? Onde é que a tua palavra me conduz? Eu vou em frente, eu viro à direita ou à esquerda? O que eu faço? Eu tenho certeza que nesta noite há alguém aqui entre nós que precisa dessa direção de Deus para a sua vida. E como é bom, irmãos, quando a gente tem a direção de Deus. Como é bom quando Deus nos orienta. Como é bom quando a gente sabe que Deus está nos apontando o caminho certo. Davi também queria para a sua vida autoridade espiritual, poder e autoridade espiritual. Eu imagino que no momento que nós vivemos hoje em dia, está faltando muito isso. Muito. A gente precisa de poder e autoridade. Cada vez mais o mundo está ficando complicado, mais difícil. Agora, quem tem poder e autoridade espiritual, tenha certeza de uma coisa. Tenha certeza que de maneira alguma será frustrado em suas ações. Então peça a Deus: olha, Deus, eu quero poder e autoridade espiritual para a minha vida. Eu não quero ser apenas um cristão que vai à igreja, que lê, que canta, que prega, sabe, que faz qualquer coisa. Eu não quero ser apenas isso. Eu quero poder e autoridade na minha vida. Eu quero que o Senhor me revista de unção. Eu quero ser usado por Ti, aonde quer que eu esteja. Porque há muitas pessoas precisando do Senhor e eu quero me colocar à Tua disposição. Como é bom, irmãos, quando a gente se voluntaria e pede a Deus poder e autoridade. Se vocês lembrarem bem, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, Jesus mandou que os discípulos fossem pregar o Evangelho. Eles fossem de rua em rua, de bairro em bairro, casa em casa. E Jesus disse: vocês vão orar pelos enfermos, vocês vão apregoar o reino de Deus. E aqueles 70 homens, dê uma olhadinha em Lucas 10, você vai ver. É chamada a missão dos 70. E eles saíram para pregar o Evangelho. Não sei quanto tempo depois, a Bíblia mostra que eles voltaram correndo. Eles voltaram correndo na presença de Jesus e cada um deles queria contar a novidade.
Eles falaram: Senhor, nós estávamos orando em teu nome, sabe, pessoas eram curadas, vidas eram restauradas, e os demônios, quando a gente estava orando, os demônios obedeciam a gente. Então Jesus diz para eles, entre o versículo 17 e 18 de Lucas capítulo 10, Jesus diz: eis que vos dei poder e autoridade sobre os espíritos malignos. E quando vocês estavam orando, eu via Satanás cair do céu como relâmpago. Você sabia que você pode fazer Satanás ser destronado com uma simples oração que você faz? Mas a sua simples oração tem que ter poder e autoridade. Se você não tiver poder e autoridade, você vai gritar, ficar rouco e não vai acontecer nada. Mas se você tiver poder e autoridade, uma simples oração que você fizer, uma pessoa será curada, uma pessoa será restaurada, espíritos malignos irão embora. Então falta isso muitas vezes em nós. Peça ao Senhor: Senhor, me dá poder e autoridade no meu trabalho, onde eu convivo, na minha família. Faça com que eles percebam esse poder e autoridade na minha vida. E Davi também queria o terceiro elemento, que era o maná, a provisão de Deus, suprimento de Deus no deserto. Então, que nesta noite o Senhor possa nos suprir das necessidades que temos diante do Senhor. Que nesta noite sejamos alimentados pela provisão de Deus. Você que está aí com uma situação, não sabe como sair dessa crise, Deus tem a provisão para você. Peça a Ele: Deus, me ajude, me dê sabedoria, me dá a tua provisão. Vamos colocar em pé, queridos, em nome de Jesus. Eu finalizo a mensagem orientando você, que você faça o que rei Davi fez. Peça direção, peça poder, autoridade espiritual, mas também corra e peça a provisão de Deus diante do momento que você esteja ou está passando. Vamos orar ao Senhor.